Povo de Deus, a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra de reflexão para você nesse momento. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Tendo em vista a história de Naamã, todos nós assim já estamos identificados com essa história, já lemos inúmeras vezes, porém quero destacar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, no tocante à sua proeminência, ao seu comando. Ele era um líder muito forte, valoroso dentro do seu exército e para com o rei da Síria. Também devemos notar que Naamã ele desfrutava de respeito tanto dentro da corte, com o seu rei, com todas as pessoas que ali pertenciam, das suas linhagens de príncipes, de conselheiros. Também era muito respeitado dentro do seu exército e também para com o povo aonde ele vivia. O interessante é que a Bíblia também vai destacar que era este homem herói valoroso. Isso destaca uma característica muito interessante, que ele era tido como um herói dentro do seu povo. Porém, a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem leproso. E tendo em vista essa história, nós não nos aprofundamos na história de Naamã, porque a Bíblia ela é bem resumida no tocante ao seu perfil, à sua biografia. Mas eu gostaria de destacar, pontuar com vocês neste momento, algumas lições básicas aqui para nós. Primeiro, se existe alguma coisa em nós que necessita de mudança, Deus cria meios para nos tratar. Perceba que todos os homens, perceba que a criação é de direito inerente à pessoa de seu Criador, que é o nosso Deus. O homem é de direito de Deus, não é? Por criação. Pertence a Deus por direito de preservação e também de redenção. Nós percebemos isso e temos a ideia de que o Senhor ele nos leva por caminhos para a nossa educação. Ele nos leva, nos conduz por caminhos para o nosso aprendizado. Perceba o que diz a Bíblia, Hebreus capítulo de número 12, versículo 6 está dizendo: Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Perceba que a palavra de Deus vai ratificar esta ideia, né? Na realidade, ela vai complementar esse texto de Hebreus, do escritor anônimo aos Hebreus, no Evangelho de João, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é aquele texto que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que se achegaram a Cristo, todos aqueles que receberam ao Senhor, Ele o recebe como filho. Nós somos filhos por eleição. Portanto, o Senhor vai criar meios para tratar alguma coisa em nós que não lhe agrada. Se existe alguma coisa em você, se existe alguma coisa em nós que não agrada ao Senhor, pode ter certeza, servo de Deus, que Ele vai criar circunstâncias para fazer com que venha a ser tratado esse dilema, venha a ser tratado essa questão da dificuldade, essa deficiência. Portanto, a Bíblia também vai nos dizer em segundo plano. A segunda coisa, a segunda reflexão que eu gostaria de meditar e refletir com você nesse momento é exatamente isto. Por mais habilitados que sejamos, Deus sempre nos provará, tendo em vista o tratamento de alguma deficiência em nós. Por mais habilitados que sejamos, Deus sempre vai nos provar para tratar alguma deficiência em nós. A palavra de Deus é bem clara em dizer que Deus, em Salmos de número 11, verso 5, está dizendo: o Senhor prova o justo. Ainda em Salmo de número 119, verso 71, está dizendo a palavra de Deus: foi-me bom ter sido afligido, provado, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Perceba que a finalidade de uma provação, a finalidade de
algumas circunstâncias criadas, provocadas por Deus, têm por finalidade nos ensinar, tem por finalidade te ensinar. Então perceba, se você estiver passando alguma luta, se você estiver passando por alguma provação, olhe com os olhos da fé. O Senhor está criando meios para te lapidar. O Senhor está criando meios para te educar em seu reino, em sua palavra e dentro da sua comunidade de fé e principalmente para com a sua família. Perceba que no livro de Provérbios, a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 17, versículo 3, dizendo: o crisol é para a prata. Perceba que lindo! E o forno para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. Aqui o texto é bem claro em dizer que Deus prova o coração. Deus também prova as intenções. Deus perscruta o mais profundo do ser humano. Perceba que a palavra de Deus é bem clara quanto a isto. Em terceiro lugar, eu gostaria de pontuar com você que é o seguinte: o maior problema de Naamã não era a sua lepra. Olha só que interessante, aparentemente parece ser a lepra, porque Naamã estava com uma certa dificuldade no tocante a esse estado de saúde. Mas a Bíblia é bem clara em nos dizer que Naamã, ele procura meios para que ele venha ser curado deste mal. Percebemos que o maior problema de Naamã não era a sua lepra. O maior problema de Naamã era o seu orgulho. Perceba que o orgulho, ele nos isenta de vivermos a plenitude de Deus. O orgulho nos faz girar em círculos. É como se você estivesse sentado em uma cadeira de balanço. Você está se movimentando, mas quando você olha para o aspecto físico, para o aspecto de perímetro, você não andou nem para frente e nem para trás. Você está paralisado, você está neutralizado. Diga-se de passagem, uma das dificuldades que tem a pessoa que tem a lepra é justamente esta questão. Ela é neutralizada. Neutralizado o quê? A questão da sensitividade. Ele perde o poder de sensibilidade. Mas perceba que isto não para aí, porque o orgulho, ele nos leva ao fracasso. O orgulho nos leva à queda. O orgulho nos leva ao precipício. Portanto, Deus queria tratar do orgulho na vida de Naamã. E Deus usou a lepra para fazer com que Naamã chegasse ao conhecimento de que Israel estava pregando, apregoando um único e verdadeiro Deus. Em quarto lugar, eu devo pontuar a você, e último, as vitórias concedidas da parte de Deus não nos colocam acima das demais pessoas. E eu entendo com esta verdade e esta reflexão que todos nós vamos conquistando na nossa vida algumas coisas. A conquista de uma casa, ela não nos coloca em um pódio. A conquista de uma moto, a conquista de um carro, a conquista de qualquer que seja o bem material, não vai fazer de você super privilegiado, tampouco lhe colocar em um pódio permanente, muito menos provisório, porque todos nós sabemos que as vitórias concedidas por Deus na vida do ser humano, ela vem com uma finalidade de criar em nós experiências. E essas experiências é para ajudar a outras pessoas, a mostrar, indicar o caminho para outras pessoas. Percebam que Deus cria três coisas para trabalhar o orgulho na vida de Naamã. A primeira ferramenta, o primeiro instrumento que Deus usou para trabalhar a vida de Naamã foi justamente a lepra. Segundo, o deslocamento até Samaria. Ele muito bem poderia solicitar a presença do profeta, assim como fora exposto por aquela menina que estava dentro da sua casa. Mas não, ele preferiu ir, ele se deslocou de um ponto a outro, ele viajou de um ponto a outro para obter a sua cura. Perceba que a terceira e última ferramenta de Deus para trabalhar Naamã
foi o Rio Jordão. E isto é bem claro, porque quando ele recebe a orientação do profeta, dizendo que ele deveria ir até o Rio Jordão e lá se lavar 7 vezes, ele indaga o profeta dizendo: em Damasco não existem águas mais cristalinas, mais purificadas, mais saudáveis para me banhar? Lógico que Deus, ele criou esses meios para trabalhar a vida de Naamã. Saiba de uma coisa, meu querido, não importa a condição espiritual da sua vida, não importa o que você está enfrentando, entenda que Deus está te ensinando. Perceba que as vitórias espirituais concedidas da parte de Deus para nós não nos coloca acima dos demais. Porque tem muita gente que ora pedindo batismo com o Espírito Santo, oram pedindo dons espirituais, ministeriais, descer mais um degrau no ministério. Isso não faz de mim, isso não faz de você melhor do que ninguém. Todos somos iguais na ótica de Deus. Perceba que o Senhor está falando esta palavra ao nosso coração. Eu quero deixar essa reflexão para você, para sua família. Compartilhe, divulgue para que outras pessoas também venham receber a palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o nosso Brasil.